Você já parou para pensar que talvez Deus esteja te dizendo não por crueldade, mas por amor? E se cada silêncio dele for, na verdade, um cuidado invisível? Hoje, você vai entender por que confiar em Deus é o maior milagre que você pode viver. Ele nos ensina através das situações em que nos sentimos frágeis e perdidos. É ali que ele nos revela sua presença. Deus mora em nosso interior. E é lá que ele fala mais alto. Ela acontece nos bastidores da vida, na construção de caminhos silenciosos que nem percebemos. Que essa mensagem invada sua alma e transforme o seu dia. Não perca a fé, porque quando menos se espera, o milagre chega. Confiar em Deus é um exercício contínuo. Quando lançamos os olhos para o céu, estamos na verdade voltando o olhar para dentro. É como o limite que salva um filho de se machucar. A ação de Deus não é só visível nos milagres. É como se o amor dele preparasse um chão invisível para nossos pés. Um cuidado constante que nos sustenta mesmo quando achamos que estamos sozinhos. Deus age no mais íntimo de nós, na consciência, nos sentimentos, nos sussurros que ninguém ouve, mas que acalmam o coração. A cada manhã, entregamos nossa vida a Ele, e Ele responde, às vezes com um sim, outras com um não, mas sempre com amor. O não de Deus é proteção, é cuidado de pai. Tem dias que nos cobramos demais. Queremos ser perfeitos, plenos, mas até Deus respeita nosso processo. A confiança em Deus é como entregar sua vida para alguém que cuida melhor do que você mesmo. E quando confiamos de verdade, até os nãos da vida têm gosto de paz. Porque sei que Ele sonda meu coração e conhece o que realmente preciso. Eu tenho pedido menos, tenho confiado mais. Quando a oração muda, deixamos de barganhar com Deus, passamos a confiar, sem precisar pedir tanto. Você já pensou que a fé não precisa ser uma troca? Que confiar é mais bonito que cobrar? Ele escuta o que nem nós conseguimos entender em nós mesmos. Mesmo assim, Deus nos permite pedir. Ele escuta cada clamor, cada palavra dita em segredo. Abra as janelas da alma e enxergue tudo o que ainda pode florescer. Rezar é como ter uma audiência particular com Deus. Foi criado para ser luz, para ser instrumento de amor. Às vezes até uma música vira oração. E Deus fala com a gente pelas notas, pelas letras, pela melodia da alma. A estrada vira templo, o silêncio vira altar. E a presença dele se revela nos detalhes. A confiança espiritual nasce da consciência de que Deus cuida de nós melhor do que poderíamos cuidar de nós mesmos. Quando paramos de exigir e começamos a entregar, a fé floresce em terreno fértil. Você não precisa gritar para ser ouvido. Deus escuta até o silêncio do seu coração. Confiar é acreditar que até o que não entendemos agora, amanhã fará sentido nas mãos dele. A oração mais sincera é aquela que não impõe desejos, mas que se rende ao querer divino. Deus não ignora suas dores. Ele as transforma em degraus para te elevar. Pare de repetir que sua vida não presta. Você não foi criado para se esconder na dor. A vida nunca será perfeita, mas pode ser significativa. E o significado nasce da confiança. Confiar em Deus não é fechar os olhos para os problemas, é abri-los com esperança diante das lutas. Às vezes a confiança se constrói com pequenos gestos. É no detalhe que nasce a segurança. Assim também é com Deus. Quanto mais convivemos com Ele, mais confiamos no seu amor. A fé não amadurece no barulho dos pedidos, mas no silêncio da entrega. Quando a gente aprende a confiar, descobre que viver é um milagre diário. Mesmo sem entender a dor, você pode descansar na certeza de que Deus está cuidando de tudo. Ele conhece seus sentimentos, seus medos e suas intenções mais profundas. Em cada versículo do Evangelho, em cada gesto de Jesus, há um convite à confiança. Deus nunca falou algo que machucasse. Suas palavras sempre curam, restauram e levantam. Tudo o que Jesus fez foi para nos dar vida. Vida nova, vida plena, vida com sentido. A fé que se expressa pela confiança transforma o coração. Restaura a esperança, ilumina o caminho. A confiança em Deus é como uma ponte invisível que nos leva do caos à paz. Mesmo sem ver o fim, seguimos porque sabemos que Ele está do outro lado. Você já percebeu como a vida muda quando paramos de insistir na nossa vontade e começamos a abraçar a vontade de Deus? Deus não erra o caminho. Se Ele está te guiando por onde você não queria ir, é porque ali está o verdadeiro destino. A confiança elimina o desespero, tira o peso da dúvida, nos faz entender que não estamos perdidos, apenas sendo conduzidos. Quantas vezes pedimos coisas que não precisamos, e quando não recebemos, achamos que fomos esquecidos. Mas Deus, que vê o amanhã, sabe que muitas de nossas vontades são armadilhas disfarçadas. Por isso, confiar é se libertar do controle e permitir que Deus cuide dos bastidores da nossa vida. A fé amadurecida é aquela que, mesmo diante do silêncio divino, permanece firme,
na certeza de que Ele está ouvindo. Não é fácil confiar quando tudo desmorona, mas é aí que a verdadeira fé se revela. O mundo está cheio de vozes que te dizem para duvidar, mas a voz de Deus te chama para descansar. Quando você se cala diante de Deus, Ele te revela o que palavras não conseguem explicar. Existem momentos que você não entenderá nada, mas ainda assim sentirá paz. Essa paz vem da confiança. Você já viu alguém tranquilo no meio da tempestade? Essa pessoa provavelmente conhece o Deus da calmaria. Confiar não é negar a dor, é abraçá-la com esperança. É caminhar mesmo com o coração em pedaços. Tem pessoas que passam pela nossa vida por instantes e ainda assim deixam marcas eternas. Assim é Deus. Ele não precisa gritar para ser notado. Basta um sussurro dele e tudo muda. Em cada pequena atitude de fé, construímos dentro de nós uma morada para o Espírito Santo. Você pode transformar sua vida em oração. Pode fazer do seu dia um louvor. Cada oração, cada entrega, cada renúncia, fortalece esse laço com Deus. Confiança não se improvisa, ela se cultiva. Tem gente que ora pedindo que Deus faça tudo, mas talvez o milagre esteja em você fazer o que Ele já te deu forças para realizar. E quando você entrega, sem pedir nada em troca, Deus te devolve em abundância o que você nem sabia que precisava. Talvez você esteja orando errado. Talvez você esteja pedindo o que quer, quando deveria entregar o que tem. A oração de confiança é silenciosa, humilde, firme e cheia de esperança. A maturidade espiritual chega quando aceitamos que Deus nos ama demais para dar tudo o que pedimos. Tem bênçãos que Deus segura, porque ainda não estamos prontos para recebê-las. E se a espera for parte do processo? E se o silêncio for o ensaio do milagre? Você pode até não ver, mas Deus já começou a agir. Em silêncio, em segredo, em amor. Ela não grita, não se exibe, apenas habita. Confiança é isso. Acreditar no que Deus está fazendo, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Quem confia não exige provas. Vive pela fé. Quem confia não precisa ver para crer. Tem uma paz que só quem confia conhece. E quando essa paz toma conta do coração, não tem tempestade que nos tire do eixo. É por isso que precisamos aprender a viver a fé que oferece mais e exige menos. Ele quer moldar o coração, purificar a alma, fortalecer a esperança, a fé que diz: Senhor, eis-me aqui, faça em mim, segundo tua vontade. A confiança transforma a vida mais do que qualquer pedido realizado. Deus não quer apenas realizar desejos. A nossa oração precisa deixar de ser uma lista de exigências e se tornar um ato de adoração. Senhor, me ensina a confiar mais do que pedir, a crer mais do que cobrar, a descansar mais do que duvidar. Você quer confiar mais? Então, silencia mais. A voz de Deus não está no barulho, está no sussurro da consciência, no toque suave da paz interior. Mesmo sem ver, eu continuo. Mesmo sem sentir, eu creio. Quando você não sabe o que fazer, apenas diga: Senhor, tu sabes, e confie. A fé é mais viva quando menos dependente de respostas ela for. Senhor, mesmo sem entender, eu confio. E é nessa confiança que os milagres se tornam naturais. Como parte da rotina de quem vive no amor de Deus, Jesus nunca rejeitou alguém que se aproximou com fé. Nunca ignorou um coração sincero. Ele continua agindo hoje, com o mesmo amor, com a mesma compaixão, com a mesma promessa de vida nova. E viva a paz de quem sabe que está nas mãos do Pai. E se hoje fosse o dia de você parar de pedir e começar a confiar? E se hoje for o recomeço que Deus preparou? A confiança é o solo onde florescem os maiores milagres. A partir de agora, ore com o coração e entregue a Deus o direito de escolher o que é melhor para você. Se você chegou até aqui, é porque Deus está te conduzindo por esse caminho. Acredite, você não está só. Deus conhece seus pensamentos, seus sentimentos, suas dores e seus sonhos, e Ele está cuidando de cada detalhe. Por isso, descanse, confie, entregue. Nada escapa ao olhar do Senhor. Nenhuma lágrima cai sem que Ele perceba. Nenhuma dor é ignorada por Ele. Quando você acha que ninguém te entende, Deus já está te acolhendo. Antes mesmo da sua oração, Ele já sabia o que te afligia. A confiança é esse lugar seguro, onde podemos repousar mesmo em meio à tempestade. Você não precisa se forçar a entender tudo. Algumas respostas vêm com o tempo, outras só com a eternidade. Ele sustenta, consola, direciona e nos mantém firmes, mesmo quando o chão parece sumir, mas Deus não falha. A fé que confia transforma o desespero em esperança e a aflição em força. Seu amor é constante, sua presença é real. Foi feito para andar com aquele que sustenta o universo. Não tenha medo de soltar o controle. A vida nas mãos de Deus flui com mais leveza. Você não foi feito para carregar o mundo. Quando tudo parecer incerto, lembre-se: Deus é imutável, amor eterno, refúgio seguro,
abrigo em dias difíceis, e se hoje você decidir confiar, verá que até o que parecia perdido pode florescer novamente. Mesmo com falhas, mesmo com medos, mesmo com dúvidas, Deus não desiste de você. Ele não desiste de reconstruir o que você acha que já se perdeu. As sementes da confiança florescem nos solos mais secos. Onde há fé, há renascimento. Não é sobre o que você entende, mas sobre em quem você deposita a sua confiança. E esse quem é Deus, você é amado. Essa confiança é construída dia após dia, como quem reergue uma ponte que o medo tentou derrubar. Mesmo nas suas quedas, Deus estende a mão. Confiança é saber que, mesmo em silêncio, Ele continua trabalhando. Mesmo sem sinais visíveis, Ele ainda está no controle de tudo. Agora pare um instante. Respire fundo. Sinta a presença dele aí onde você está. Ele está contigo. Nesse quarto, nessa sala, nessa solidão. Ele está. Deus é aquele que entra, onde ninguém entra, que toca, onde ninguém toca, que cura onde ninguém vê. Então, continue confiando. Não pare. Não se renda. O Deus que começou a boa obra vai completá-la. E mesmo que a jornada pareça longa, confie, Ele está te conduzindo ao melhor destino. Nos momentos em que sua fé fraquejar, lembre-se de onde Deus já te tirou. Olhe para trás e veja os livramentos. Ele já te salvou tantas vezes. Por que seria agora diferente? Você não chegou até aqui por acaso. Existe um propósito maior por trás de cada detalhe. E é por isso que hoje, mais do que nunca, Deus te convida a descansar nos braços dele. Feche os olhos e ore. Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Cuida de mim. Essa oração simples tem um poder imenso quando nasce do coração. Porque Deus não ouve palavras bonitas. Ele ouve corações sinceros. E quando esse dia chegar, você vai entender que confiar valeu a pena. Deus continue nos abençoando, e se o seu coração agora está quebrado, saiba que é nesse estado que Deus mais gosta de agir. É no caco que Ele faz a obra mais linda. É na fraqueza que Ele revela a força. E agora, como fechamento dessa jornada, receba esta palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais, Ele fará. Essa é a promessa. Essa é a certeza. O que você entrega, Ele transforma. O que você confia, Ele sustenta. O que você não entende, Ele ilumina. Por isso, continue caminhando, um passo de fé por vez. Mesmo com lágrimas, mesmo com dúvidas, Deus vai te surpreender. E se essa mensagem tocou sua alma, inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com quem precisa ouvir uma palavra de fé. Deus continue nos abençoando.